Capítulo 3. Uma pergunta com a qual tivemos de aprender a lidar durante a década das drogas foi: como você conta a uma pessoa que o cérebro dela está ferrado? Essa questão havia agora se inserido no mundo teológico de Horst Lover Fett como um problema para nós, seus amigos, resolverem. Teria sido simples amarrar as duas coisas no caso de Fett. As drogas que ele consumiu nos anos 60 haviam transformado sua cabeça em picles nos anos 70. Se eu pudesse ter arrumado as coisas de modo a pensar assim, eu teria feito. Gosto de soluções que respondam a uma série de problemas simultaneamente. Mas eu realmente não conseguia pensar assim. Fett não havia tomado drogas psicodélicas, pelo menos não realmente a sério. Uma vez, em 1964, quando o LSD-25 da Sandoz ainda podia ser adquirido, especialmente em Berkeley, Fett tomara uma dose grande e Abby reagira de volta no tempo, ou sido lançado para frente no tempo, e acreditava que o Dies Irae, o dia da fúria, havia chegado. Ele podia ouvir Deus andando tremendamente furioso. Por 8 horas Fett havia orado e gemido em latim. Mais tarde ele afirmou que durante sua viagem só conseguia pensar em latim e falar em latim. Havia descoberto um livro com uma citação em latim e conseguiu lê-la com a mesma facilidade com que normalmente lia em inglês. Bem, talvez a etiologia de sua loucura divina posterior estivesse ali. Seu cérebro, em 1964, gostou da viagem de ácido e a gravou para futuro replay. Por outro lado, essa linha de raciocínio meramente relega a questão de volta a 1964. Até onde eu consigo determinar, a capacidade de ler, pensar e falar em latim não é normal para uma viagem de ácido. Fett não sabe latim. Ele não sabe falar nada em latim agora. Não sabia falar em latim antes de tomar aquela dose imensa de LSD-25 da Sandoz. Mais tarde, quando suas experiências religiosas começaram, ele se descobriu pensando em um idioma estrangeiro que não compreendia. Ele havia compreendido seu próprio latim em 1964. Foneticamente, ele havia escrito algumas das palavras, lembradas aleatoriamente. Para ele, elas não constituíam linguagem alguma, e hesitava em mostrar a qualquer pessoa o que havia colocado no papel. Sua esposa posterior, Beth, havia estudado 1 ano de grego no 2º grau e reconheceu o que Fett havia escrito, com erros, como o grego koiné, ou pelo menos algum tipo de grego, ático ou koiné. A palavra grega koiné significa simplesmente comum. Na época do Novo Testamento, o koiné havia se tornado a língua franca no Oriente Médio, substituindo o aramaico, que anteriormente suplantara o acadiano. Eu sei dessas coisas porque eu sou escritor profissional e é essencial que eu possua um conhecimento acadêmico de idiomas. Os manuscritos do Novo Testamento sobreviveram em grego koiné, embora provavelmente que a fonte dos sinópticos tenha sido escrita em aramaico, que é, na verdade, uma forma do hebraico. Jesus falava aramaico. Logo, quando Horst Lover Fett começou a pensar em grego koiné, estava pensando na linguagem que São Lucas e São Paulo, que eram amigos íntimos, costumavam, pelo menos, escrever. O koiné parece engraçado quando escrito porque os escribas não deixavam espaços entre as palavras. Isso pode levar a muitas traduções peculiares, já que o tradutor coloca os espaços onde sentir que é apropriado, ou, na verdade, onde ele quiser mesmo. Vamos observar este exemplo em inglês. God is nowhere. God is nowhere. Na verdade, essas questões foram apontadas para mim por Beth, que jamais havia levado as experiências religiosas de Fett a sério, até vê-lo escrever foneticamente diversas palavras em koiné, com a qual ela sabia ele não tinha a menor experiência e não conseguia reconhecer sequer como sendo uma linguagem genuína,
O que Fett afirmava era... Bem, Fett afirmava muitas coisas. Não devo iniciar nenhuma frase com o que Fett afirmava era. Durante os anos mesmo, em que ele trabalhou em sua exegese, Fett deve ter criado mais teorias do que estrelas no universo. Todo dia ele desenvolvia uma teoria nova, mais inteligente, mais empolgante, a mais fodida das ideias. Deus, entretanto, permanecia um tema constante. Fett se aventurava para longe da crença em Deus, da mesma maneira que um cachorro tímido, que eu tive um dia, se aventurava para fora do jardim da frente da casa. Ele, os dois, dava primeiro um passo, depois outros, depois talvez um terceiro, e aí se virava e corria freneticamente de volta para o seu território familiar. Deus, para Fett, constituía um território no qual ele havia demarcado seu lote. Infelizmente para ele, seguindo a experiência inicial, Fett não conseguia encontrar o caminho de volta a esse território. Deveriam criar uma cláusula dizendo que, se você encontrasse Deus, devia ficar com ele para si. Para Fett, encontrar Deus, se é que ele de fato encontrou Deus, acabou se tornando um pé no saco, um suprimento de alegria cada vez menor, que afundava cada vez mais como o conteúdo de um saquinho de anfetaminas. Quem trafica Deus? Fett sabia que as igrejas não podiam ajudar, embora ele tivesse se consultado com um dos sacerdotes de David. Não ajudou. Nada ajudava. Kevin sugeriu drogas. Como eu estava envolvido com literatura, recomendei que ele lesse os poetas metafísicos menores, ingleses, do século XVII, como Vaughan e Herbert. Ele sabe que tem um lar, mas mal sabe onde. Ele diz que é tão longe que já até se esqueceu de como chegar lá. Isso é do poema Homem, de Vaughan. Até onde consegui averiguar, Fett havia evoluído ao nível desses poetas, e naquela época havia se tornado um anacronismo. O universo tem o hábito de deletar anacronismos. Eu percebia que era o que ia acontecer a Fett se ele não segurasse a onda. De todas as sugestões dadas a Fett, a que pareceu mais promissora foi a de Sherry, que ainda estava conosco em estado de remissão. O que você deveria fazer? Ela disse a Fett durante uma de suas horas mais negras. É começar a estudar as características do T-34. Fett perguntou o que era aquilo. Acontece que Cherry havia lido um livro sobre armamento soviético da época da Segunda Guerra Mundial. O tanque T-34 havia sido a salvação da União Soviética, por consequente, salvação de todas as potências aliadas. E por extensão, a salvação de Horst Lover Fett, já que sem o T-34 ele estaria falando não inglês, nem latim, nem koiné, mas alemão. O T-34, explicou Charlie, se movia com muita velocidade. Em Kursk, eles derrubaram até mesmo os tanques Porsche Elefante. Você não faz ideia do que fizeram com o 4º Exército Panzer. Então ela começou a desenhar esboços da situação em Kursk em 1943, dando números. Fett e o resto de nós ficamos sem entender nada. Aquele era um lado de Cherry que não conhecíamos até então. Foi preciso que o próprio Zhukov virasse o jogo contra os Panzers. Cherry continuou sem fôlego. Vatutin fez a maior cagada. Ele foi mais tarde assassinado por partidários pró-nazistas. Agora pensem no tanque Tiger que os alemães tinham em seus Panthers. Ela nos mostrou fotografias de diversos tanques, relatou com deleite como o general Koniev havia atravessado com sucesso os rios Dniester e Prut em 26 de março. Basicamente, a ideia de Cherry tinha a ver com puxar a mente de Fett de volta do cósmico e do abstrato e trazê-la para o particular. Ela havia tido a ideia prática de que nada é mais real do que um enorme tanque soviético da Segunda Guerra Mundial. Ela queria oferecer uma antitoxina para a loucura de Fett. Contudo, a recitação dela, completada com mapas e fotografias,
Só serviu para lembrá-lo da noite em que ele e Bob haviam visto o filme Phantom antes de irem ao funeral de Gloria. Naturalmente, Cherry não sabia disso. Acho que ele devia começar a fazer costura, disse Kevin. Você não tem uma máquina de costura, Cherry? Ensine ele a usá-la. Demonstrando um alto grau de teimosia, Cherry continuou. As batalhas de tanques em Kursk envolveram mais de 4.000 veículos blindados. Foi a maior batalha de blindados da história. Todo mundo sabe de Stalingrado, mas ninguém sabe de Kursk. A verdadeira vitória da União Soviética aconteceu em Kursk. Quando você leva isso em conta... Kevin, interrompeu David, o que os alemães deviam ter feito era mostrar aos russos um gato morto e pedir a eles que explicassem isso. Isso teria interrompido a ofensiva soviética na mesma hora, eu disse. Zhukov ainda estaria tentando explicar a morte do gato. Para Kevin, Cherry disse, em vista da vitória arrasadora do lado do bem em Kursk, como é que vocês podem ficar reclamando de um gato? Na Bíblia, existe alguma coisa a respeito de pardais que caem, disse Kevin, sobre o seu olho estar neles. É isso que há de errado com Deus. Ele só tem um olho. Será que Deus venceu a batalha em Kursk? Perguntei a Cherry. Isso deve ser novidade para os russos, especialmente aqueles que construíram os tanques, pilotaram-nos e foram mortos. Cherry respondeu com paciência. Olha, Deus nos usa como instrumentos por intermédio dos quais ele trabalha. Bem, disse Kevin, com relação ao Horse, Deus tem um instrumento defeituoso. Ou quem sabe os dois não são defeituosos, como uma velhinha de 80 anos dirigindo um Fusquinha com um tanque de gasolina furado. Os alemães teriam que explicar o gato morto de Kevin, disse Fett. Não é qualquer gato. Para Kevin, só vale se for aquele gato. Aquele gato, disse Kevin, não existiu durante a Segunda Guerra Mundial. Você chorou a morte dele naquela época? Perguntou Fett. Como poderia? Perguntou Kevin. Ele não existia. Então a condição dele era a mesma de agora, disse Fett. Errado, disse Kevin. Errado? De que maneira? Perguntou Fett. Como a não existência dele naquela época difere da não existência dele agora. Kevin tem o cadáver agora, disse David, para assegurar. Essa era toda a razão da existência do gato. Ele viveu para se tornar um cadáver pelo qual Kevin pudesse refutar a bondade de Deus. Kevin, disse Fett, quem criou seu gato? Deus, disse Kevin. Então Deus criou uma refutação de sua própria bondade, disse Cherry, pela sua lógica. Deus é burro, disse Kevin. Nós temos uma divindade burra. Eu já disse isso antes. Cherry perguntou, é preciso ter uma habilidade, e muita habilidade, para criar um gato? Você só precisa de 2 gatos, disse Kevin, um macho e uma fêmea. Mas ele, obviamente, conseguiu ver para onde ela o estava conduzindo? É preciso... Ele parou e sorriu. Ok, é preciso habilidade, sim, se você pressupõe que o universo tem alguma finalidade. Você não vê nenhuma finalidade nele? Perguntou Cherry. Hesitando, Kevin respondeu. Criaturas vivas têm finalidade. Quem põe a finalidade nelas? Cherry perguntou. Elas... Kevin hesitou mais uma vez. Elas são seu objetivo. Elas e seu objetivo não podem ser separados. Então o animal é uma expressão de finalidade, disse Cherry. Então existe uma finalidade no universo, em pequenas partes dele. E a falta de finalidade gera finalidade. Kevin olhou de lado para ela. Ah, vai se fuder, ele disse. Em minha opinião, a postura cínica de Kevin havia colaborado mais para ratificar a loucura de Fett do que qualquer outro fator isolado. Qualquer outro, ou seja, além da causa original, fosse ela qual fosse. Kevin havia se tornado um instrumento não intencional daquela causa original. Uma descoberta que não havia escapado a Fett. De nenhum jeito, maneira ou forma, Kevin representava uma alternativa viável à doença mental. Seu sorriso cínico tinha o ar do sorriso da morte.
Ele sorria como uma caveira triunfante. Kevin vivia para derrotar a vida. No começo eu fiquei surpreso como Fett suportava Kevin, mas depois eu entendi por quê. Toda vez que Kevin desmantelava o sistema de ilusões de Fett, zombava deles e os pisoteava. Fett ganhava força. Se a zombaria fosse o único antídoto para a sua moléstia, ele estava bem melhor como estava, mesmo despauperado como estava. Fett conseguia ver isso. A verdade era que, no duro, Kevin também conseguia ver isso. Mas ele evidentemente tinha um loop de feedback em sua cabeça que fazia com que ele aumentasse os ataques em vez de abandoná-los. Seu fracasso reforçou os esforços dele. Então os ataques aumentaram e a força de Fett cresceu. Parecia um mito grego. Na exegese de Horselover Fett, o tema dessa questão é apresentado diversas vezes. Fett acreditava que um vestígio de irracionalidade permeava todo o universo, até Deus, ou a mente definitiva que estava por trás dele. Ele escreveu: 38. Por perdas e tristezas, a mente acabou se tornando louca. Logo, nós, como partes do universo, o cérebro, somos parcialmente loucos. Obviamente, ele havia extrapolado isso para proporções cósmicas, a partir de sua própria perda de glória. 35. A mente não está falando conosco, mas por intermédio de nós. Sua narrativa passa através de nós e sua tristeza nos infunde de modo irracional. Como Platão discerniu, existe um vestígio de irracionalidade na alma do mundo. O registro 32 explica mais a esse respeito. As informações em mutação que vivenciamos, como mundo, são uma narrativa que se desenrola. Ela nos conta sobre a morte de uma mulher. O itálico é meu. Esta mulher, que morreu há muito tempo, era um dos gêmeos primordiais. Ela era uma das metades da Cisígia divina. O objetivo da narrativa é a recordação dela e de sua morte. A mente não deseja esquecê-la. Logo, o processo de raciocínio do cérebro consiste em um registro permanente de sua existência. E, se lido, será compreendido desta maneira. Todas as informações processadas pelo cérebro, vivenciadas por nós como a distribuição e redistribuição de objetos físicos, são uma tentativa dessa preservação dela. Pedras, paus, amebas são vestígios dela. O registro da existência dela e de sua morte está ordenado no nível mais mesquinho de realidade pela mente que sofre, que agora está sozinha. Se ao ler isso você não conseguir ver que Fett está escrevendo a respeito de si próprio, então você não entendeu nada. Por outro lado, não estou negando que Fett fosse totalmente surtado. Ele começou a declinar quando Glória ligou para ele e desde então não parou mais de rolar ladeira abaixo. Ao contrário de Cherry e seu câncer, Fett não teve remissão. Encontrar Deus não foi remissão. Mas provavelmente não piorou as coisas, apesar das observações cínicas de Kevin. Não se pode dizer que um encontro com Deus seja para a doença mental o que a morte é para o câncer. O resultado lógico de um processo de doença degenerativa. O termo técnico teológico, não psiquiátrico, é teofania. Uma teofania consiste em uma autorrevelação da parte do divino. Não consiste em algo que aquele que percebe faz. Consiste em alguma coisa que o divino, o Deus ou os deuses, o grande poder faz. Moisés não criou a sarça ardente. Aliás, no monte Horebe, não gerou aquela voz que murmurava baixinho. Como vamos distinguir uma genuína teofania de uma mera alucinação da parte do percipiente? Se a voz diz a ele alguma coisa que ele não sabe, e não tinha como saber, então talvez estejamos lidando com a coisa genuína, e não com a espúria. Fett não conhecia grego koiné. Será que isso prova alguma coisa?
Ele não sabia do defeito de nascença do seu filho, pelo menos não conscientemente. Talvez soubesse a respeito da hérnia quase estrangulada inconscientemente e simplesmente não queria enfrentá-la. Existe também um mecanismo por intermédio do qual ele poderia ter conhecido Koiné. Ele tem a ver com a memória filogênica, a experiência que foi relatada por Jung. Ele a denomina o inconsciente coletivo, ou racional. A ontogenia, isto é, o indivíduo, recapitula sua filogenia, isto é, a espécie. Como isso é de modo geral aceito, então talvez aqui exista uma base para que a mente de Fett anuncie uma linguagem falada 2000 anos atrás. Se existiam memórias filogênicas enterradas na mente humana individual, isso seria de se esperar. Mas o conceito de Jung é especulativo. Ninguém foi realmente capaz de verificar isso. Se você garantir a possibilidade de uma entidade divina, não pode negar a ela o poder da autorrevelação. Obviamente, qualquer entidade ou ser digno do termo Deus possuiria, sem esforço, essa habilidade. A verdadeira questão, conforme a vejo, não é por que teofanias, mas por que não acontecem mais teofanias? O conceito central que explica isso é a ideia do Deus absconditus, o Deus oculto, escondido, secreto ou desconhecido. Por algum motivo, Jung considera essa ideia como sendo uma ideia desacreditada. Mas, se Deus existe, ele deve ser um Deus absconditus, com a exceção de suas raras teofanias, ou então ele não existe. Esse último ponto de vista faz mais sentido, a não ser pelas teofanias, por mais raras que sejam. Basta uma teofania absolutamente confirmada e o último ponto de vista se torna invalidado. A vividez da impressão que uma suposta teofania provoca no perceptor não é a prova de autenticidade, tampouco uma percepção grupal. Conforme Spinoza supôs, o universo inteiro pode ser uma teofania, mas aí também o universo pode nem existir, como os idealistas budistas concluiriam. Qualquer teofania suposta e alegada pode ser uma fraude, porque tudo pode ser uma fraude, de selos a crânios de fósseis a buracos negros no espaço. O fato de que o universo inteiro, conforme o vivenciamos, poderia ser uma fraude é uma ideia que foi melhor expressada por Heráclito. Quando você compreende o conceito dele ou passa a ter dúvida em sua cabeça, está pronto para lidar com a questão de Deus. É necessário ter compreensão, nous, para ser capaz de interpretar as evidências dos olhos e dos ouvidos. O passo que leva do óbvio até a verdade latente é como a tradução de enunciados em um idioma estrangeiro para a maioria dos homens. Heráclito, no fragmento 56, diz que os homens, com relação ao conhecimento das coisas perceptíveis, são as vítimas da ilusão, assim como Homero foi. Para atingir a verdade a partir das aparências, é necessário interpretar, matar a charada. Mas, embora isso pareça estar dentro da capacidade dos homens, é uma coisa que a maioria dos homens nunca faz. Heráclito é muito veemente em seus ataques à estupidez dos homens comuns e do que se faz passar por conhecimento entre eles. Eles são comparados a sonâmbulos em mundos particulares, seus próprios. Assim diz Edward Hussey, palestrante de filosofia antiga da Universidade de Oxford e fellow do All Souls College, em seu livro de Presocratics, publicado pela Charles Scribner's Sons, Nova York, 1972, páginas 37 e 38. Em toda a minha leitura, Horst Lover Fett, nunca encontrou nada mais significativo do que isso, como um insight sobre a natureza da realidade. No fragmento 123, Heráclito diz: a natureza das coisas tem o hábito de se esconder. E no fragmento 54 ele diz: a estrutura latente é senhora da estrutura óbvia.
ao que Edward Hussey acrescenta. Consequentemente, ele, Heráclito, necessariamente concordava que a realidade estava até determinado ponto oculta. Então, se a realidade está até determinado ponto oculta, então o que significa teofania? Pois uma teofania é uma invasão perpetrada por Deus, uma invasão que equivale a uma invasão de nosso mundo. E, no entanto, nosso mundo é apenas aparente. Ele é apenas estrutura óbvia, que está sob o domínio da estrutura latente, invisível. Horst Loverfett gostaria que você considerasse isso acima de todas as outras coisas. Porque se Heráclito estiver correto, na verdade não existe realidade além daquela das teofanias. O resto é ilusão, e nesse caso, só Fett, entre nós todos, compreende a verdade. E Fett, desde a ligação telefônica de Glória, ficou louco. Gente louca, conforme a definição psicológica, não a jurídica, não está em contato com a realidade. Horst Loverfett é louco. Logo, ele não está em contato com a realidade. Registro número 30 de sua exegese. O mundo fenomênico não existe. Ele é uma hipóstase da informação processada pela mente. 35. A mente não está falando conosco, mas por intermédio de nós. Sua narrativa passa através de nós e sua tristeza nos infunde de modo irracional. Como Platão discerniu, existe um vestígio de irracionalidade na alma do mundo. Em outras palavras, o universo propriamente dito, e a mente por trás dele, é louco. Logo, alguém em contato com a realidade está, por definição, em contato com o insano, infundido pelo irracional. Em essência, Fett monitorou sua própria mente e descobriu que ela era defeituosa. Então, usando essa mente, ele monitorou a realidade exterior, aquela que é chamada de macrocosmo, e descobriu que ela também era defeituosa. Assim como os filósofos herméticos estipularam, o macrocosmo e o microcosmo espelham um ao outro fielmente. Fett, utilizando um instrumento defeituoso, analisou um sujeito defeituoso e, com essa análise, obteve de volta o relatório de que tudo estava errado. E, além disso, não havia como escapar. A interligação entre o instrumento defeituoso e o sujeito defeituoso produziu outra perfeita armadilha chinesa de dedos. Apanhado em seu próprio labirinto como Dédalo, que construiu o labirinto para o rei Minos de Creta e depois caiu dentro dele e não conseguiu sair. Provavelmente Dédalo ainda está lá, e nós também. A única diferença entre nós e Horst Loverfett é que Fett conhece sua situação e nós não. Logo, Fett é louco e nós somos normais. Eles são comparados a pessoas que dormem em mundos particulares de sua própria criação, como disse Hussey, e ele saberia. Ele é a mais famosa autoridade viva sobre o pensamento grego antigo, com a possível exceção de Francis Comfort. E é Comfort quem diz que Platão acreditava que existia um elemento do irracional na alma do mundo. Não existe rota para fora do labirinto. O labirinto se move com você, pois ele está vivo. Parsifal. Eu ando apenas um pouco, mas parece que muito caminhei. Gurney Mass. Vede, meu filho, aqui o tempo se transforma em espaço. Toda a paisagem se torna indistinta. Uma floresta desaparece e uma parede de rochas rugosas se materializa, através da qual pode ser visto um portão. Os dois homens atravessam o portão. O que aconteceu com a floresta? Os dois homens não chegaram realmente a se mover. Eles não foram a lugar algum. E, no entanto, eles não estão agora onde estavam originalmente. Aqui o tempo se transforma em espaço. Wagner começou Parsifal em 1845. Ele morreu em 1873, muito antes de Hermann Minkowski postular o espaço-tempo quadridimensional, 1908. A fonte de Parsifal consistia em lendas celtas, e a pesquisa de Wagner sobre o budismo para sua ópera, nunca escrita sobre o Buda que se chamaria
os vencedores. Die Sieger, de onde Richard Wagner tirou a ideia de que o tempo podia se transformar em espaço? E se o tempo pode se transformar em espaço, será que o espaço pode se transformar em tempo? No livro Mito e Realidade, de Mircea Eliade, um dos capítulos é intitulado O Tempo Pode Ser Superado. É um propósito básico do ritual e dos sacramentos místicos superar o tempo. Horst Lover Fett se percebeu pensando em um idioma utilizado há 2000 anos, idioma no qual São Paulo escreveu. Aqui o tempo se transforma em espaço. Fett me contou outra característica de seu encontro com Deus. Subitamente a paisagem da Califórnia, Estados Unidos, 1974, desapareceu e a paisagem de Roma do primeiro século da era cristã se materializou. Ele vivenciou uma superposição das duas por algum tempo, como técnicas familiares do cinema, da fotografia. Por quê? Como? Deus explicou muitas coisas a Fett, mas jamais explicou isso, a não ser por esta afirmação críptica. Está no registro 3 do diário. 3. Ele faz com que as coisas pareçam diferentes para que pareça que o tempo passou. Quem é ele? Devemos inferir que o tempo não passou de verdade? Será que ele algum dia de fato passou? Existiu um dia um tempo real, e falando nisso, o mundo real, e agora existe um tempo forjado e um mundo forjado, como uma espécie de bolha crescendo e apresentando um aspecto diferente, mas a verdade estático? Horst Lover Fett achou adequado colocar essa declaração no início de seu diário, ou exegese, ou seja lá como ele chama isso. O registro 4 do diário, o seguinte diz isto: a matéria é plástica em face da mente. Será que existe algum mundo lá fora, afinal? Para todos os fins, Gurney-Mans e Parsifal estão parados, e a paisagem muda. Então eles se tornam localizados em outro espaço, um espaço que antes havia sido vivenciado como tempo. Fett pensou em uma linguagem de 2000 anos atrás e viu o mundo antigo apropriado a essa linguagem. O conteúdo interior de sua mente se encaixou em suas percepções do mundo exterior. Alguma espécie de lógica parece envolvida aqui. Quem sabe aconteceu uma disfunção temporal? Mas por que a esposa dele, Beth, não a vivenciou também? Ela estava vivendo com ele quando ele teve seu encontro com o divino? Para ela, nada mudou, a não ser, como ela me contou, que ouviu estranhos sons de estalos, como alguma coisa sobrecarregada, objetos empurrados ao ponto onde explodiam, como se tivessem sido espremidos com muita energia. Tanto Fett quanto sua esposa me contaram outro aspecto daqueles dias. Em março de 1974, seus animais de estimação passaram por uma metamorfose peculiar. Os animais pareciam mais inteligentes e mais tranquilos. Isto é, até que ambos os animais morreram com tumores malignos enormes. Tanto Fett quanto sua esposa me disseram uma coisa a respeito de seus animais que não saiu da minha cabeça desde então. Durante aquele período, os animais pareciam estar tentando se comunicar com eles, tentando usar linguagem. Isso não pode ser descartado como parte da psicose de Fett. Nem isso, nem a morte dos animais. A primeira coisa que deu errado, segundo Fett, teve a ver com o rádio. Escutando o rádio determinada noite, durante muito tempo, ele não conseguia dormir. Ele ouviu o rádio dizer coisas horríveis, frases que não poderia estar dizendo. Beth estava dormindo, perdeu isso. Então isso poderia ter sido a mente de Fett sendo destruída. Nessa época sua psique estava se desintegrando a uma velocidade terrível. A doença mental não tem a menor graça.